Pessoal, dando sequência ao nosso bate-papo, antes das sessões efetivas, a gente resolveu hoje trazer um assunto que tem ficado cada vez mais comum, principalmente nessa pandemia. Como medir a pressão arterial? Então, vários de vocês se viram no momento, né, que não estão indo tanto no médico, não estão saindo de casa. Então, para controlar a pressão arterial, estão fazendo aferições rotineiramente em casa. Antes das nossas sessões de exercício, por exemplo, ou em outros momentos ao longo do dia. Mas uma coisa que é muito importante é saber quais são os cuidados que nós devemos ter para fazer a medida correta da pressão arterial. Então, existem alguns cuidados que devem ser tomados para que a gente não faça uma medida que possa ser influenciada por outros fatores e aí a gente tenha, na verdade, uma medida incorreta da pressão que a gente gostaria de medir naquele momento, tá? Então, eu trouxe primeiro aqui algumas dicas de como fazer essa mensuração de forma adequada e depois a gente vai mostrar como isso pode ser feito na prática, tá? A gente vai mostrar uma pessoa fazendo a medida de forma sozinha, sem auxílio de outra pessoa, porque com auxílio, em geral, é mais fácil, né? Então, a forma mais difícil é quando você está sozinho fazendo essa pressão. Então, quais são as dicas que a gente tem para dar para vocês? Primeiro, obviamente, no momento de comprar o aparelho de pressão, comprar um que seja validado. Existem alguns sites que colocam isso, o próprio aparelho traz se ele é validado ou não, mas depois, se for se vocês quiserem, a gente pode mandar um link de exemplo onde a gente pode observar onde a gente pode obter esse tipo de informação, tá? A outra coisa é sempre olhar se o seu aparelho está com pilha, se ele está carregado, enfim, se ele está adequado para fazer a mensuração. E agora, partindo de fato para essas dicas, né? Antes de começar a medir a pressão arterial, eu devo estar com a bexiga vazia, eu devo evitar, pelo menos 30 minutos antes, fazer a ingestão de café, fumar cigarro. Claro que eu sou a favor de nunca a gente fumar cigarro, tá? Mas se é uma pessoa que fuma, evitar fumar 30 minutos antes de fazer a mensuração da pressão, tá? A pessoa deve sentar confortavelmente por pelo menos 5 minutos e a gente vai mostrar o que a gente quer dizer por sentar confortavelmente. Então, o que a gente tem visto muito durante esse período é que as pessoas estão fazendo alguma atividade, sentam e imediatamente fazem a medida da pressão arterial. Isso não vai corresponder à pressão arterial de repouso, tá? Então, para que seja de repouso, a gente precisa desse período de repouso de fato, de pelo menos 5 minutos. Sempre avaliar o tamanho do manguito, daquela parte do aparelho que a gente coloca em volta do braço. Então, existem tamanhos específicos para tamanhos diferentes de braço. Quando a pessoa tem um braço maior do que o ideal para aquele manguito, a pressão aferida tende a ser maior do que de fato ela é, tá? A outra coisa é posicionar o manguito de forma adequada. Então, esses manguitos, eles já colocam no próprio manguito o local, a indicação de onde deve ficar, como deve ser a posição do manguito no braço. Feitas essas dicas, e a gente vai mostrar também como deve estar a posição do braço, a aferição, vocês devem evitar, durante a medição, falar ou teclar também. Então, às vezes, o que a gente percebe é que com os celulares, hoje em dia, as pessoas estão medindo a pressão arterial e falando no WhatsApp, entrando nas redes sociais, né, aproveitando aquele momento. Isso não é o ideal. O ideal é que, de fato, você pare, relaxe, não faça movimentos e aí sim espere que acabe-se a mensuração para aí começar a fazer qualquer outro tipo de atividade, tá? Vamos tentar agora dar uma olhadinha, o João vai mostrar para a gente como será feito isso. Então, vamos lá. Esse é o manguito, tá? Olha que nessa figura já mostra, por exemplo, né, qual é o braço, qual é o tamanho do braço, tá? Para aquele manguito.
tá? O João agora vai sentar, já está na cadeira? Desculpa, estava sem microfone, mas tá vendo em branquinho aqui? Consegue ver? Isso, consigo. 22 a 42 centímetros. Tá? Ele bota qual deve ser a medida do diâmetro adequada para aquele manguito. E aqui o desenhozinho Isso. de onde colocar. Isso. Aqui aí o João vai também, ó, colocar. certificado em metro. Uhum. E aqui, feito na China e tal. E aqui ainda tem mais a especificação. Posicione a seta somente na faixa cinza, colocar, né, em 2 línguas. Então, tá me vendo aí, Cris? Estou vendo. Ó, então, o João vai colocar agora o manguito. Importante que ele está vestindo uma camisa. Então, ele precisa que o braço esteja desnudo. E quando ele coloca para cima a camisa, tem que tomar cuidado para que não muito apertar a camisa aqui em cima, né? Garroteando, porque também pode influenciar a medida da pressão arterial, tá? Então, os braços desnudos, isso é muito importante. Não pode ficar nem muito apertado, nem muito solto. Então, idealmente, você consegue colocar um dedo entre o manguito, entre o manguito e o seu braço, tá? Consegue ver a seta aqui? Isso, essa seta que o João está indicando é exatamente onde deve ficar, porque é próximo onde passa a nossa artéria e vai ser utilizada para fazer a aferição da pressão arterial pelo aparelho. O braço apoiado. Sentado, ele coloca as costas encostadas, né, onde ele está sentado. O braço deve ficar em algum apoio, pode ser a mesa ou pode ser o próprio apoio da cadeira, que ele fique na altura do coração, então o braço não deve ficar pendente, tá? E as pernas não estar cruzadas e os pés têm que ficar apoiados no chão. Dá para ver tudo isso? Dá, né? Agora, isso. Tomadas essas precauções, vamos lá, João. Apertei o botãozinho, é o único botão que existe no aparelho. Uhum. E aí ele vai começar a mostrar, né, aumentando essa pressão. Daqui a pouquinho essa pressão vai começar a cair para fazer a mensuração. Essa do manguito, né? Então vocês percebem que aumenta, começa a funcionar o braço e depois vai liberando. Daqui a pouquinho vai apresentar a medida. Só falta dar uma pressão alta aí, que eu estou nervoso. E ó, lá deu, ó. Olha lá. Mas isso é interessante. Deu alta pressão, o João, por exemplo, ele está fazendo algum tipo de atividade, ele está segurando o aparelho. O outro. O ideal é que ele não estivesse segurando, ele já estivesse há 5 minutos sentado. Já vou mudar a postura aqui. Agora ele vai ficar parado. Isso. Ele precisaria ficar mais 5 minutos e ele pode repetir a pressão novamente. A gente percebe também, às vezes, que o que acontece é que vocês ficam muito nervosos ou ansiosos com alguma medida aumentada, e aí até esse nervosismo acaba aumentando ainda mais os níveis pressóricos. É importante que vocês pensem o seguinte: será que eu não fiz alguma coisa errada e essa medida não é de fato minha medida de repouso? Então, relaxa, espera os 5 minutos, vê se o manguito está posicionado da forma correta e repete a mensuração. E aí, agora já está bem melhor essa pressão, né, João? Já pode. Mas ainda está alta. A sessão ainda não está ideal, mas já está melhor. Não estava assim. Vamos medir mais uma. Isso. Vamos esperar mais um minutinho, né? Isso, não ficou os 5 minutos, claro. O negócio é que quando a gente mede 2 vezes seguidas assim, a gente já pega uma artéria já que foi estrangulada uma vez. Então, essa artéria demora um pouco para voltar à configuração inicial, né, Cris? E aí você acaba que na segunda medida você acaba tendo um valor já viesado, né, digamos assim, porque você já deu uma estrangulada na artéria. Então, a gente espera alguns minutinhos, deixei a abraçadeira no meu braço mesmo, tá aqui. Estou achando ela até um pouco apertada, assim, sabe? Eu acho que eu apertei demais.
essa abraçadeira é bem firme. Então, eu dei uma leve afrouxada, não, mas tirei um pouco da tensão que ela estava. Tá? Deixei um pouco mais confortável, digamos assim. Ela estava um pouco apertada em mim. Eu vou fazer outra medida aí, só para a gente ver. Cris, acho que vale a pena também falar dos aparelhos de punho, né? Que tem muita gente que tem um aparelho no punho, que não é a medida padrão, não é uma medida de referência. Eu estou falando aqui, vai dar alterado. Pois é, a gente prefere, a gente indica que seja esse aparelho que o João está usando, que é o braquial, tá? E é interessante uma coisa também, gente, outras posições, então, medir deitado, medir com o braço pendente, tudo isso pode alterar a pressão. Então, o que a gente fala de pressão arterial de repouso, é essa forma como o João está fazendo, sentado nessa posição. Se você for fazer uma nova medida, o ideal é que você espere em torno de 1 minuto para fazer essa nova aferição, tá? Ou então, se não tiver feito os 5 minutos, espere-se sim os 5 minutos para fazer a aferição. 14/8. Estou me preparando aqui para a sessão. Está nervoso. Isso é uma coisa interessante também de pontuar. A pressão não é igual ao longo do dia, ela vai alterar, ela sempre altera, então ela sofre interferência com qualquer coisa que você esteja fazendo, tá? E basicamente são essas as dicas que a gente gostaria de pontuar para vocês. Alguém gostaria de abrir o microfone, fazer uma pergunta? Sabe se está fazendo a aferição correta? Como é que está a experiência de vocês? Eu daria a dica que quem tiver um aparelho de punho tem que ser mais criterioso ainda no movimento, no relaxamento, né? Nos momentos antes de medir. Né? Não pode realmente mexer o punho, porque é uma pressão que já é viesada por ser em local diferente. Né? A pressão no braço é uma, a pressão no punho pode ser um pouquinho diferente do braço. E a nossa referência é a pressão do braço. E braço direito, né? Pela uma convenção de semiologia médica, a gente mede no braço direito. Né? É uma escolha padronizada, digamos assim. Né? E quando for no punho também, de preferência no braço direito, mas sabendo que é uma pressão que pode vir já com algum erro de leitura, né? Uma pressão já duvidosa, digamos assim. Então, mais cuidado com a pressão medida no punho. Okay? Existem até uns dispositivos, uns reloginhos que medem a pressão, né? E esses relógios têm uma medida realmente muito duvidosa. A gente não sabe qual é o critério deles, qual é o tipo de mensuração deles, mas eu estou vendo alguns sensores vindo com sensor infravermelho mesmo, tipo da frequência cardíaca, para mensurar ou estimar a pressão arterial a partir do sensor infravermelho ou infraverde. Acho que é uma tecnologia que a gente vai ver ainda chegar aí para a gente. Cláudia levantou a mãozinha, quer falar? Não, é só falar, quando você falou que talvez tenha colocado o aparelho apertado, não sei se você chegou a falar, né? Quando a gente coloca o aparelho, a gente deve colocar um dedo entre o aparelho, medir um dedo ali, para ver que ele nem está apertado, nem está largo. Se tiver mais do que um dedo, ele está largo. Um dedinho é o certo de estar. E também em relação à dobra do cotovelo, né? Ele tem que ficar cerca de 2 dedos acima da dobra do cotovelo. Não pode ficar grudado no cotovelo, nem lá muito no alto. As pessoas têm diferentes comprimentos de braços, né? Então, a padronização é essa, né? Certo? E como o João falou, tentar sempre verificar no mesmo braço, que é o braço direito, que é a convenção, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela tem uma lista de aparelhos de pressão que ela valida, né? A gente não ganha nada com isso, mas essa é a marca que a gente mais usa na clínica, essa que o João está mostrando aí, que é a Onroll, né? Que é uma marca bem validada mesmo, uma marca de excelente qualidade, né? Esses aparelhos automáticos vendem na farmácia, não são muito caros, né? E assim, quem tem aparelho de pulso, mas puder comprar um aparelho braquial, a gente indica, porque o aparelho braquial é muito superior ao aparelho de pulso. O aparelho de pulso dá muito erro, né?
Esse aqui é super simples, é a pilha, 4 pilhas comuns. Tá? Esse eu comprei no Mercado Livre. Chegou super bem para mim. Funciona bastante bem. A pilha dura bastante também. Okay. Gostei muito da abraçadeira dele. A abraçadeira dele é bem firme assim e fácil de colocar sozinho. Né? Que ela tem essa alça aqui de metal e aí permite você colocar sozinho mais facilmente. Bom, pessoal... Okay?